Olá, estudante! Como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o método de Cornell. É mais um método de estudo e aprendizado. Aqui você vai saber como fazer anotações de formas eficientes e práticas. Você vai saber quem criou, por que usar, o que é e a estrutura, como que você vai fazer o seu método de Cornell, beleza? Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, primeiramente, né? Vamos definir, deixa eu chegar para cá, o mapa mental. Quem criou, né? A origem, como que surgiu esse método? Bom, esse método surgiu de um professor, esse é o nome dele, professor Walter Polk, da Universidade de Cornell. Por isso que ele tem esse nome, método de Cornell, porque surgiu na Universidade de Cornell. Bom, aí há controvérsias quanto ao tempo que ele surgiu, né? Eu já vi lugares falando que foi em 1950, outros 1940. Então foi por volta, mais ou menos por volta dessa época, entre 1940 e 1950. Mas quem era esse professor, né? Bom, esse professor ele foi diretor do Centro de Leitura e Estudo da Universidade de Cornell e ele também mais tarde escreveu um livro intitulado Como Estudar na Faculdade. O seu título em inglês seria How to Study in the College. Então, por que ele criou esse método? Bom, basicamente ele criou esse método porque ele queria criar um método, digamos, mais eficiente na hora de fazer anotações, né? Porque as anotações, no caso resumos, eles têm uma efetividade baixa. Então, ele queria criar um método que fosse mais eficiente, mais eficaz na hora de você lembrar o conteúdo, na hora de fazer revisões, certo? Eu fiz um vídeo falando sobre 5 métodos cientificamente comprovados na hora de você estudar. Se vocês não viram, eu vou deixar linkado aqui nos cards, certo? Bom, basicamente é mais ou menos essa história. Ele queria criar um método de anotações eficazes. Foi aí que ele criou este método, o método de Cornell. Agora, vou explicar por que você usar, por que é uma das vantagens, algumas vantagens desse método, né? Bom, aqui eu listei algumas, deixa eu chegar para cá para você comentar. Bom, por que usar o método de Cornell? Bom, primeiramente porque ele deixa suas anotações organizadas. Ou seja, na hora que você precisar, seja para estudar uma prova, seja para relembrar de alguma coisa, fazer revisões, as revisões passadas, elas vão estar organizadas e vai ser muito mais fácil de você encontrar a informação que você precisa. Também são fáceis de revisar, sim, porque por elas estarem organizadas é fácil de você achar a informação. E também ela estimula o cérebro a trabalhar de diferentes formas na hora de estudar. Por que ele estimula o cérebro? Porque você vai estar escrevendo. Na hora de você escrever o seu método de Cornell, é necessário você organizar as ideias, os pensamentos, de forma que você, na hora que você for revisar, você se lembre, né? Ou seja, você não vai escrever palavra por palavra do que o professor disse. Você escreveu o que você entendeu. Ou seja, as anotações têm que fazer sentido para você, certo? Por isso que estimula o cérebro a trabalhar de diferentes formas na hora de estudar. Sim, e ele também fortalece a memória e a capacidade analítica, sim. Por quê? Porque como as anotações são organizadas, requerem um esforço na hora de você organizar, facilitando, quando você for revisar, a memória de longo prazo, né? O que eu expliquei aqui, ó, requer atenção e esforço mental para criar um resumo e organizá-lo. Por isso que ele vai favorecer a memória de longo prazo. Ok? Que você está treinando a parte do cérebro, no caso, a parte linguística do cérebro, que está na mesma parte da lógica também. Certo? Ele pode ser adaptado em vários meios, ou seja, ele não é só efetivo quando você for fazer estudos, você pode utilizar também isso no seu trabalho. Ou seja, se você dá aulas presenciais e online, se você dá palestra, você pode usar esse método para organizar o assunto ao qual você vai tratar.
Para leituras também, no caso, quando se você estiver lendo um livro para você organizar o conteúdo. E também, por que não, para estudar para provas, certo? Então, é isso. Esses são alguns motivos por que usar o método de Cornell. Agora vamos definir ele de forma resumida o que é. Bom, nada mais que uma técnica simples para resumir conteúdos, porém de forma ativa, ou seja, é você utilizando o aprendizado de forma ativa. Existem dois tipos de aprendizado, o passivo e o ativo, né? No caso, você está aprendendo com este método de forma ativa, porque você está escrevendo, você está montando o seu resumo de uma forma que você entenda, ou seja, você está organizando as suas ideias, então isso é uma forma ativa, você não está somente recebendo o conteúdo de forma passiva, como no caso de assistir uma aula, certo? Então, vamos lá. Agora, deixei o último para o final, vamos à estrutura do método de Cornell. Basicamente, o método de Cornell, ele é formado por... no caso, você pode fazer ele uma folha 4 normal. E ele tem 4 seções, né? Vou falar sobre cada um deles. Bom, no cabeçalho, que é logo acima da folha, né? Na parte superior da folha. Ali, no caso, você vai colocar o título, ou você pode colocar também a aula, a data, certo? Essas coisas, isso vai tudo em cima, no título. E o nome do assunto, né? Que é para você, para ficar mais fácil na hora que você for revisar, você... eu quero relembrar sobre esse assunto. Então, eu aconselho você a colocar o título. Certo? Agora o próximo tópico, no caso. O próximo elemento da estrutura do método de Cornell seria na coluna esquerda a parte dos tópicos. O que você vai colocar? No caso, todas as palavras-chave do que você está estudando, de qual assunto que você quer tratar. Você vai colocar a ideia principal e você pode colocar também o vocabulário, no caso do que você está estudando. Você também pode colocar na parte dos tópicos as perguntas, certo? Então, vamos lá. É isso que você vai colocar na coluna esquerda. Você vai ver o que você vai estudar aí, certo? O assunto que você vai estudar, os pontos principais. Agora, na coluna da direita da sua folha 4, você vai colocar o quê? Datas. Você pode colocar, no caso, se você estiver estudando fenômenos históricos, né? Datas. Os detalhes, como que aconteceu, como que ocorreu, qual que era o período, qual que era o regime de governo. Aí você vai colocar os detalhes do que você está estudando, certo? Você vai colocar também as definições. No caso se você estiver estudando matemática, física ou química, você pode colocar fórmulas, você pode colocar exemplos de onde que aquilo se aplica, você pode colocar imagens também, certo? Aqui, essa parte aqui você vai colocar, digamos, todo o conteúdo, digamos, o conteúdo grosso, né, no caso. Enquanto na outra você colocou só os pontos principais, seja as palavras-chave para você lembrar do que você quer estudar, aqui você vai colocar tudo que você achar a respeito do conteúdo, correto? E por último, mas não menos importante, vem o sumário que vem logo no rodapé da sua folha 4. No rodapé, o que você vai colocar? Bom, aqui você vai colocar um resumo do que você entendeu, de tudo que você entendeu, todas as definições, tudo que você entendeu. Você também pode colocar todas as suas dúvidas e também você pode colocar aqui também no mapa. Você pode colocar também, no caso, algum assunto complementar que foi definido, que você pesquisou, mas que não foi muito claro para você, um lembrete para você pesquisar mais tarde. Certo? Ficou claro? Vou deixar aqui, caso não tenha ficado claro para vocês essa minha explicação, vou deixar aí na tela para vocês verem a imagem de um método de Cornell na prática. Beleza? Viram aí? Tá mais ou menos assim. Então, resumindo de novo. O título você vai colocar o assunto, você pode colocar a data, certo? Que é logo no cabeçalho. Na coluna da esquerda, você vai colocar os tópicos principais, as palavras-chave, a ideia principal e se você tiver alguma pergunta também, as perguntas também, certo? Agora, na coluna da direita, você vai colocar o conteúdo grosso, ou seja,
você vai colocar tudo que você encontrou a respeito do assunto. Datas, detalhes, definições, fórmulas, exemplos e figuras. E imagens também, né? Gráficos, pode colocar também diagrama, tabela, entendeu? Tudo que você encontrou. Aí, na parte do sumário, que é a parte do rodapé, o que você entendeu, todas as suas dúvidas e algum lembrete que para você não se esquecer, certo? Ficou claro? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like para mim. Curte, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Além de vocês ajudarem muito o crescimento deste canal. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir. Depois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia em português. Vou deixar abaixo também o link da ferramenta que eu indico. Está lá abaixo na caixa de informações. Bom, então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos e tchau!